figura paterna como talvez o maior exemplo da sua casa. No dia das mães, das mulheres, eu preguei uma palavra de Provérbios 31. E hoje eu queria falar um pouco com o pai, né? Você que é pai, ou que um dia você vai ser pai, né? Que você possa espelhar a sua vida primeiramente na palavra de Deus. Para ser um bom pai, a gente precisa de muitas coisas, mas uma delas está firmado nesse livro aqui. A palavra de Deus nos ensina muito a respeito de relacionamentos. Se a gente for ver do começo até o final, a gente vai ver relacionamento de Deus com o homem e de homens com homens. E a figura paterna hoje, ela tem sido muito, e a materna também, muito maltratada. A nossa sociedade hoje, ela não tem valorizado mais a questão da família, de unir o homem, a mulher, tornar os dois uma só carne e assim por diante constituir uma família, tendo filhos e assim por diante. Então eu queria falar um pouco a respeito disso, na visão bíblica, do que Deus espera de você, homem. E talvez um pouco também do que Deus espera de você, mulher. Como hoje é dia do pai, então o puxão de orelha vai ser maior nos pais. E também agradecer, porque vocês têm lutado pela família de vocês. Lute. A sociedade, como eu disse, não está fácil, mas é preciso resiliência, é preciso lutar, é preciso crer que Deus ainda faz milagre através da sua vida, homem. Deus faz milagre através da sua vida. Eu queria falar um pouco então a respeito disso, e eu vou usar três coisas aqui, ou três exemplos bíblicos, para que um pai possa, assim, educar o seu filho. Em primeiro lugar, o pai ele precisa ser paciente e compreensivo com o seu filho, tanto o pai quanto a mãe, assim por diante. A paciência é uma virtude, irmãos. A paciência é um dos gomos do fruto do Espírito. Paciência por quê? Porque o seu filho não aprende, ou ele não nasce sabendo tudo. Um filho normalmente leva tempo para aprender algo que você vai ensinar a ele. Você que já é pai de pessoas mais velhas sabe do que eu estou falando, né, pastor? Um filho você ensina a vida inteira. Então é preciso ter paciência. É preciso, além da paciência, ter um pouquinho também de compreensão. Uma das coisas que a gente não pode perder, além da paciência, é a compreensão. Compreensão do quê? Que o filho está crescendo, ele está amadurecendo. O filho não é, talvez, aquilo que você hoje já se tornou, esse homem, essa mulher e assim por diante. O filho está numa crescente, ele está aprendendo gradativamente, principalmente com a sua vida. O filho, nos primeiros anos de vida, ele aprende dentro de casa. A minha psicóloga fala que nos primeiros 10 anos é fundamental você dar uma boa educação para o seu filho. E para isso é preciso paciência e também a compreensão. Gostaria que você abrisse em Efésios, capítulo de número 6, por favor, que é o primeiro texto que eu vou estar lendo. Eu não vou demorar, gente, prometo. Vamos lá. No capítulo 6, versículo 4 de Efésios, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo então ele orienta aos pais para não provocar a ira dos seus filhos. E quando eu provoco a ira de meu filho ou da minha filha? Eu anotei aqui que muitas vezes a gente provoca os nossos filhos a ira sendo incoerente com as nossas atitudes, pelo simples fato de nós sermos pai. A nossa geração, essa agora que é a nossa, né? Ela é um pouco mais compreensiva, mas no passado o pai dava uma ordem e o pai falou, a água parou. E muitas vezes era atitude incoerente, coisas que podiam ser toleradas, coisas que podiam ser deixadas de lado, mas a incoerência às vezes maltratava crianças e assim por diante. Então, que você não leve o seu filho a ira. Quando você exige uma coisa do filho e ele mesmo não pratica o que você mesmo pediu. Aquele velho ditado, né? Faça o que eu estou mandando, mas não copie a minha atitude. É mais ou menos isso, né?
Faça o que eu falo, mas não o que eu... É mais ou menos isso, né? Obedece a minha palavra, mas não segue o meu exemplo. E eu não sei se vocês viram aqui, mas o filho vê vocês como exemplo. Então, não seja incoerente. Ensine o seu filho, mas pratique aquilo que você está ensinando a ele. Muitos pais na infância falam: filho, você tem que orar, filho, você tem que fazer isso, filho, você tem que fazer aquilo. E o filho só fica imaginando, né? Por que que ele sempre pede uma coisa que ele nunca faz? E nós precisamos então ser exemplo para os nossos filhos. E quando a gente age dessa maneira, né, falando para que ele faça aquilo que nós não fazemos, você pode levar o seu filho à ira. Ao invés de criar amor por você, ele pode criar repulsa por você. Um pai pode provocar os filhos à ira também quando é inconsistente na aplicação da disciplina. Quando você dá uma disciplina e às vezes não precisava ser tão duro como você foi. Eu fico pensando sempre, irmãos, quando Deus, Ele nos disciplina. Quando Deus nos disciplina, Ele faz com amor. Ele faz com cuidado, mas Ele faz com amor. Então você, pai, ou você, mãe, quando for disciplinar o seu filho, seja consistente, seja amoroso, seja paciencioso, seja compreensivo com o seu filho. E não discipline ele com coisas que muitas vezes não vai levar a nada na vida. Né? Hoje nós vivemos um exagero, né? Os pais de hoje, não estou falando que todos, mas uma grande parte, não disciplinam os seus filhos. Os filhos fazem o que querem. E tem uma outra parte que disciplina, rigorosamente não deixa o filho fazer nada. Que Deus possa dar equilíbrio para vocês, pais, para serem coerentes nas disciplinas, nas correções, para que o seu filho possa ser, ou sua filha, um grande homem ou uma grande mulher. Os filhos precisam ter limites. Eles não podem ser elogiados e disciplinados pela mesma causa, né? Ora você disciplina porque ele fez algo de errado, e ora você aplaude a atitude errada que ele está fazendo. Então você precisa ser coerente na sua fala, na sua educação e assim por diante. O pai precisa dosar disciplina também com encorajamento. Disciplina sim, mas encorajar o seu filho. Eu vejo que muitos pais erram querendo acertar. Muitos pais são rigorosos querendo acertar. Mas cuidado, né? Discipline, mas seja alguém que encoraje também o seu filho. Sabe por quê, gente? Porque papai e mamãe não duram para sempre. Eu já não tenho meu pai. Há mais de 20 anos que eu não tenho pai. E o quanto faz falta um pai. Aquela figura masculina dentro de casa. Aquela figura que, como a Thalita disse, né? O peixe chegou lá, o rapaz nunca mais mexeu com ela. Essa figura de macho, né? Raiz, firme. Até desvia agora da Thalita. O fato é que nós precisamos ter essa disciplina, mas nós também precisamos ser encorajadores para os nossos filhos. Você é um exemplo, seu filho. E o filho, ele vai ter, muitas vezes quando não tem o pai físico, a presença dele, ele vai ter o seu exemplo. Então que você possa deixar não herança somente, mas deixar um legado para o seu filho. Mais importante do que o dinheiro é o legado que você deixa ao seu filho. Porque o seu filho vai crescer, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ganhar dinheiro. O mais importante é o legado que você deixa na vida do seu filho. O segundo ponto da mensagem é que o pai, ele precisa ser também um líder espiritual na casa. Antes de falar do líder espiritual, eu quero falar o que vocês já fazem. Vocês são líderes, todos os pais que aqui estão. Vocês são, além de líderes, muitos dos pais são também mantenedores do seu lar. E graças a Deus por vocês, homens. Muitas vezes a renda maior dentro de casa, e nada aqui de ser machista ou feminista, nada, mas normalmente a renda maior vem de quem? Do homem. Mas não para ele ser um carrasco, para ele saber que Deus colocou ele como líder daquela casa, e ele vai prestar conta dessa liderança. Muitos pais, eles são bons líderes, são bons trabalhadores, homens esforçados, que trabalham de manhã, muitas vezes até à noite. Isso é muito bom, mas você precisa ser também um líder espiritual da sua casa.
A Bíblia diz que o homem ele é comparado a um sacerdote, aquele que tem o cargo de levar à sua casa essa responsabilidade espiritual. Infelizmente, muitos homens hoje, eles jogam para quem isso? Para quem, gente? Para as mulheres. Ah, minha mulher que ore, minha mulher que faça isso, minha mulher que faça aquilo. E aí, muitas mulheres estão cansadas, depressivas, angustiadas, porque elas estão levando uma carga que não é delas, para elas levarem. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Sim, isso é verdade. Mas a liderança espiritual está sobre a vida do homem. Deus, antes de criar a mulher, criou quem, gente? O homem. Lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, ele falou: olha, homem, você, do teu suor você vai comer. Então você vai ter que trabalhar. A segunda coisa é que você agora vai ter que ser o líder espiritual. Vamos abrir a palavra em Provérbios, capítulo de número 22, por favor. Versículo de número 6. Provérbios, capítulo 22. No versículo 6 diz assim, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pergunto a você, isso é um papel para quem? Só para a mulher ou só para o homem? Para quem que é? Para os dois. Para os dois. Ele diz, ensina a criança no caminho. Quando eu falo para alguém, olha, você para sair da igreja, você precisa andar nesse caminho aqui que você vai chegar até a porta, você está ensinando o caminho. Outra coisa eu ia falar ensinar no caminho. Quando que é que eu ensino o caminho? Quando eu pego essa pessoa e falo, ó, o caminho é esse, eu estou junto com ela andando até chegar no destino final. Muitos pais ensinaram o caminho, dizendo, olha, é por aqui que você vai, mas não estiveram do lado dos seus filhos. Eu conheço pessoas que falam, mas eu ensinei meu filho, eu fiz de tudo e agora meu filho se afastou, porque talvez não ensinou no caminho. Ensinou uma coisa, mas não vivenciou com ele, não caminhou junto dele. Irmãos, aqui talvez esteja o maior segredo na educação de um filho, é caminhar ao lado dele. As pancadas da vida virão, as dificuldades chegarão, e é nessa hora que você deve ensinar então no caminho. Filho, você reage dessa maneira, filha, você reage dessa maneira. Como o pai assim reagiu numa situação que ele teve, você reage também dessa maneira, ensinando no caminho, junto dele. E talvez aqui esteja a maior falha nossa, né? Como pai ou como mãe, como líder da casa, é que nós damos o exemplo através da palavra, mas nós não damos o exemplo através do nosso testemunho, da nossa maneira de viver. Quantos pais disseram, olha filho, não fume cigarro por nada, e são viciados em cigarro. Quantos pais ensinaram, filho, não beba álcool por nada na vida, não usa droga por nada na vida, e alguns deles são presos nesses vícios, nessas paixões, e assim por diante. Irmãos, é preciso exemplo, e é preciso andar do lado do seu filho. É lógico que, numa determinada idade, não tem mais como. Não sei se vocês viram aqui, né, alguns filhos já mais marmanjos. Não tem mais como agora. O pastor Zé Roberto tem duas que falaram aqui. O Gerson teve o filho dele, aquele barbudão que falou. O Rodrigo também com duas. Uma já casou, Rodrigo. Agora tem a Mandinha aí. E tantos outros aqui, a Letícia, do Marquinho, do Márcio, e eu poderia falar de todos aqui, do Theo. Vocês já fizeram a parte de vocês. Agora é interceder pela vida dos seus filhos. Eles já são marmanjos, né? O Cidinho com a Ana, que tem 2, já agora você ora e fala, Deus, ajude, mas quando puder, estar do lado do seu filho.
É lógico que isso acontece mais dentro da casa, daquele que ainda tem o seu filho dentro da casa. Então ensine no caminho. Não dá apenas a direção, que você possa estar junto, caminhando ao lado dele. Cabe ao marido governar bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Volta comigo lá no capítulo de número 6 de Efésios, por favor. E depois eu vou ler um outro texto que Paulo fala também para Timóteo. Mas olha que interessante a expressão que Paulo usa em Efésios 6,4. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O líder, muitas vezes ele vai disciplinar, muitas vezes ele vai corrigir, muitas vezes ele vai ter que colocar em ordem a casa, porque a responsabilidade está sobre os ombros dele. Eu lembro de alguns filhos aqui, e eu posso citar os filhos do sacerdote, que foi de Samuel, como chama? Eli. Ele perdeu seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Era um sacerdote, era o líder, e no fim, ele teve os seus 2 filhos mortos, porque talvez não soube educar na disciplina, na admoestação do Senhor, sendo corrigido. Por isso, pai e mãe, corrija o seu filho. Quando ele estiver debaixo da sua cobertura, corrija, disciplina, não tenha medo. É lógico que se for marmanjo, você não vai bater com vara, né? Mas disciplina, ô glória, né, Gi? Não precisa bater com vara. Disciplina, corrige. A geração de hoje precisa ser corrigida. 1 Timóteo também, quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 4. Aliás, tem muitos filhos hoje que não querem, isso aqui é um parêntese só, tá, gente? Isso aqui não está na palavra, não. Tem muito filho que não quer sair da casa do pai e da mãe. É verdade. Não estou falando de filho de 20 anos, isso aí é normal. Estou falando de filhos mais marmanjos, 30, 40. Você quer sair de casa? Não. Quero ficar aqui na casa do papai e da mamãe. Até eu que sou mais tonto, né, gente? Não tem responsabilidade. Muitas vezes acorda a hora que quer, faz o que quer. E nós pais, você que é líder, tem que dar uma cutucada. A águia, quando a águia macho ou a fêmea, numa determinada fase da vida do filhote, ela voa lá no alto, com o filhote nas costas, para ela dar um sustinho, né? Fala assim, sai, eu vou sair aqui. O que a águia tem que fazer, filhote? Ela tem que voar, tem que se virar. Eu vejo às vezes pai angustiado por causa de filho que ainda se tornou um peso para a vida deles. Porque já era a idade para estar voando, meu amigo. Você está na idade já de voar, não de ficar fazendo a sua mãe pôr papinha na sua boca ainda. Então o pai e a mãe têm que ter essa sabedoria, disciplinar seu líder espiritual e falar assim, ó filhão, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Chegou aquela música, né? Chegou a sua vez, chegou a sua hora, vaza. Gente, a gente dá risada, mas tem muito pai e mãe com saúde emocional lá embaixo por causa disso. Que estão se matando para cuidar de filhos que já era para estar batendo asa e voando. Eu não estou falando nem de casamento, tá, gente? Porque às vezes a opção da pessoa não casar, sem problema algum. Paulo falou, você só casa se você não aguenta viver abrasado, casa. Se você não quer casar, de boa, não tem problema nenhum. Mas a responsabilidade é sua, né? Não do papai e da mamãe. Timóteo para falar, aliás, Paulo para falar para Timóteo sobre, e eu quero pegar emprestada essa palavra aqui, sobre bispos, presbíteros, ele fala uma coisa que a gente pode aplicar também para nós, homens. Olha o que diz aí, ó, no versículo 2 de 1 Timóteo 3. Eu estou pegando emprestado esse texto, tá? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém concordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo o respeito. Eu peguei carona com essa palavra aqui, porque eu acho interessante que é sim para presbítero, é sim para bispo, mas eu posso aplicar isso também para um homem, ou para uma mulher, principalmente para o homem, né? Porque o homem, ele deve ser como Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Ele está dizendo que o homem ele tem que ser, olha que interessante, ou o bispo aqui, se você quiser, né? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O homem tem que estar apto para ensinar, para mostrar o caminho. Muitas vezes, né, a gente terceiriza esse papel para a mulher, dizendo: filha, educa, porque eu já estou ganhando pão aqui para casa. E na verdade é uma tarefa do pai. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, que ele fala que governe bem a sua própria casa. Tem gente que governa bem a sua empresa, tem gente que governa bem a gerência do seu trabalho, que governa bem tantas outras coisas, mas quando o assunto é casa, o problema está ali dentro, no cerne da família. Um exemplo para a gente ser claro, simples e rápido: Davi. Davi foi esse homem. Davi foi um dos maiores reis de Israel, talvez o maior. Quando a gente fala de rei no passado, quem você lembra assim de bate-pronto? Eu lembro de Davi e lembro de Josias, de Saul, o restante, né, Asa, aí nós vamos vendo um monte que tem, mas o que marca é a vida desse homem. Ele foi um grande guerreiro. Davi, quando ele era adolescente, para jovem, ele matou Golias, gente. Ele era um exemplo. Só que quando o assunto era casa, o negócio era um pouquinho mais apertado. Davi, quando um irmão que era Aminon deitou com Tamar, sua irmã, eles tiveram relações sexuais. E Davi não corrigiu ninguém. Sabe o que aconteceu depois disso? Absalão, que era irmão de Tamar, cria um desejo de matar o seu irmão Aminon. Eles eram irmãos de mães, de pais, de pai, não de mãe. E aí quando Davi não repreende a Aminon, Absalão então ele prepara, depois de um ano e pouco, ele prepara uma festa na casa dele, e ele mata o seu irmão Aminon. E depois Davi também, o que ele faz com Absalão? Nada. Não disciplina, não corrige, não faz nada, praticamente nada. Absalão, depois de um tempo, os anos se passam, Absalão se levanta contra a vida do seu próprio pai, querendo matá-lo, para se tornar rei de Israel. Então, governe bem a sua casa. Porque no fim, irmãos, quando a gente chegar para prestar conta para Deus, Ele não vai falar: e aí, como que foi lá a empresa que você gerenciou? Como foi lá a sua empresa, sua firma? Como foi o seu trabalho? Deus não vai cobrar isso. Se você é pai, Ele vai falar assim: e aí, como que você educou os seus filhos? O que você ensinou para ele? O que você fez com a responsabilidade que eu dei a você? Você governou bem ou você governou mal a sua casa? E por fim, para a gente terminar aqui a mensagem de hoje, e eu já falei um pouco disso, por isso que vai ser breve aqui, um discipulador dos filhos. O discipulador é aquele que ensina, é aquele que não só mostra, mas é aquele que também ensina. Infelizmente eu perdi o meu pai muito cedo mesmo. Eu tinha 20 anos de idade, hoje eu tenho 44. E é tão ruim isso, porque meu pai podia ter me ensinado tantas coisas durante a vida, mas aprove a Deus levá-lo. Então você que tem filho vivo, ensine, mostre, discipule. Discipular no sentido de ensinar ele, principalmente a andar com Deus. Talvez um dos homens que mais fez isso de maneira correta na Bíblia foi Jó. Jó era
era um homem extraordinário. Vamos abrir o último texto, Jó capítulo 1, e eu já vou encerrar com esse último texto aqui. Jó capítulo 1. Jó fica antes de Salmos, quem tiver com a Bíblia de papel. Olha que legal que ele fazia, Jó. Versículo 3 diz, possuía 7.000 ovelhas. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Olha que legal isso aqui, rapidinho. Jó era um pai tão presente e tão assim exponencial, que ele criou os filhos tendo amizade um com o outro. Gente, isso é muito difícil. Vocês concordam comigo? Tem família que irmão não olha na cara do outro irmão? Jó tinha 10 e ele conseguia que todos os 10 fizessem festa e cada um tivesse dentro da casa um do outro. Existia amor dentro da sua casa, dessa família. E olha o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, aí não tem só festa, né? Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sabe o que é isso, irmãos? Olha a responsabilidade de Jó. Depois das festas, dos banquetes, ele trazia cada um dos seus filhos, orava pelos seus filhos, santificava os seus filhos. Que a nossa geração aprenda a fazer isso também. Às vezes você fica só colocando carga no seu filho, só cobrando o seu filho. Pega o seu filho, ore por ele. Irmãos, o mundo aí fora está muito difícil. Está brincadeira não. Há 20 anos atrás, quando eu era mais jovem, o mundo era um. Hoje, é o oposto do que a gente vivia 20 anos atrás. E talvez os irmãos mais velhos aqui, sei lá quantas vezes pior já está. É hora de você se levantar e orar e abençoar a vida do seu filho. Encorajando, disciplinando, corrigindo quando for necessário. Mas sendo um pai que abençoe, que discipule, que mostre o caminho e ande num caminho junto com ele que deve andar. Seja um pai presente. Vocês perceberam que a maioria das crianças que falaram aqui os seus vídeos, os mais velhos já têm outra percepção, mas as crianças, elas querem o que do pai? O que vocês perceberam mais? Quer brincar? O que mais? Quer que o pai esteja presente. O filho não quer só presente, ele quer a sua presença. Presente é muito fácil dar, gente, desculpa, mas é muito fácil. Agora ficar presente é um pouquinho mais difícil. Seja presente na vida do seu filho. Ore por ele, abençoe a vida dele. Quando ele estiver passando por alguma dificuldade na vida, seja um intercessor do seu filho. Não terceirize isso para ninguém. Faça você a sua parte. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Se Jó e tantos outros fizeram, por que você não pode fazer? Assuma o seu papel. Eu não sei como vai ser a sociedade daqui 10, 15, 20 anos. Prepare o seu filho para essa sociedade. As coisas estão apertando. E é necessário vocês, homens, se levantarem. Serem os intercessores dos seus filhos, abençoar a vida deles. Para que eles sejam a próxima geração que vai levar ou dar continuidade à igreja, à palavra de Deus e assim por diante. Amém? A minha oração hoje é para que Deus fortaleça, dê sabedoria, dê graça a você pai, a você mãe,
a você que faz parte de uma família. Dê graça para você continuar caminhando com Deus. Os dias são maus, mas não é impossível a gente viver uma vida de paz, de alegria ainda aqui na terra. Ela se torna possível quando a gente coloca Jesus à frente da nossa vida. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar para que Deus te revista de sabedoria, de graça, que você seja firme, pai, mãe, seja firme com seu filho. Não seja grosso, bruto, rude, não, mas seja firme. Ensine ele. Quando for necessário disciplinar, discipline o seu filho, não tem problema. Quando for necessário corrigir, corrija. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Corrige quando for necessário. E eu tenho certeza que o seu filho vai ser abençoado através da sua vida. Como a gente já viu marmanjos aqui falando, Pai, obrigado pelo seu exemplo, que hoje eu sou o que sou, graças ao seu ensinamento. Como é bom ouvir isso de um filho, não é, gente? Melhor do que um emprego bom, melhor do que uma casa boa, é saber que o seu filho te viu ou te vê como exemplo, e que você não deixou somente uma herança, mas deixou um legado na vida dele. Amém? Se você estiver aí perto do seu filho, da sua filha, dê a mão para ele. Você que é mãe também, pode fazer isso. Isso, nós vamos ter um tempinho aqui, os marmanjos, né, Gi? Carlinhos, você vai criando asinha já, que daqui a pouco tem que sair do ninho, meu irmão. Isso aí. Mateus, né, Ricardo? A Simone não pode estar nos ouvindo nesse momento. Fala, meu filhinho não pode ir para casa, para longe da casa. O Elanã, né, Dani? Júnior. Samuel ainda é muito novinho, mas temos aqui, daqui a pouco a Amanda. Quem mais que está aí com filho já na meia idade aí? É assim. Filho não é para viver com pai e mãe para o resto da vida. É para constituir sua família. É para seguir adiante. Deixa um legado na vida do seu filho. De alguém que fala, puxa, vale a pena seguir o exemplo do meu pai e da minha mãe. Vamos orar nessa noite? Paizinho, obrigado, Pai. Porque o Senhor é tão bom conosco. O Senhor nos ama de maneira incondicional. E o maior exemplo de paternidade que nós temos é o Teu exemplo, Senhor. Um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que deu o Seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Um Pai que, além de dar o Seu Filho, Ele também nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus. Como é bom ter o Senhor como nosso Pai. A palavra do Senhor diz que ainda que um pai e uma mãe nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Eu mesmo não tenho um pai terreno, mas eu tenho um Pai celestial, e que tem cuidado de mim. Tantos outros aqui também não têm mais seus pais, mas nós temos o Senhor nas nossas vidas. E ó Deus, eu oro também pelos pais terrenos, pelos pais que estão aqui hoje, por aqueles que estão em casa também assistindo essa palavra, que o Senhor possa abençoá-los nessa noite. Abençoar também as mães, muitas delas que ficaram viúvas no decorrer dos anos, dos dias, e que criaram a sua casa, a sua família sozinho ali, às vezes, sem a figura masculina. Aquela mãe também que às vezes foi abandonada pelo seu marido, que passou pelo divórcio. Ó Deus, abençoe também essa mulher, renova suas forças físicas e espirituais, para que elas continuem a tarefa de cuidar, de educar os seus filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, que o Senhor reforce essa palavra dentro dos nossos corações, que o Senhor possa encorajar os homens que aqui estão, as mulheres que aqui estão, e cada geração que está presente aqui nesse culto, que o Senhor possa encorajá-las, que o Senhor possa fortalecê-las. Aqueles que ainda não são pai, não são mãe, que o Senhor possa estar fortalecendo também o coração desses homens e dessas mulheres, para que eles possam servir ao Senhor e ter a Ti como Pai da vida deles também, Senhor. Pai, nós oramos agradecidos pela Tua palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas, e que o Senhor nessa noite possa fortalecer o nosso coração através disso que foi falado aqui, Pai.
Nós oramos entregando tudo em Tuas mãos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos encerrar o culto e tomar um cafezinho ali junto, ter um tempo de comunhão. Vamos cantar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. alegria, alegria de toda Da terra, grande, nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno da terra e céu. Você pode dizer: grande é o Senhor, grande, oh grande é o Senhor e muito louvor na cidade do nosso Deus, do santo monte. Tu és a alegria, Senhor, a alegria de toda a terra. Mas grande Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer. Somente a ti, Jesus. Agradecemos E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Diga isso. Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Amém.
Amém. Às vezes você não é pai, mas você é um exemplo na vida de outras pessoas. Eu tive muita crise por não ter tido filhos, até que um dia meu pastor disse: você já tem uma igreja para cuidar, você tem muitos filhos. E muitas vezes você não é pai de sangue, né? Não gerou um filho, mas você pode ter certeza que você pode ser um exemplo na vida de alguém. Eu tenho aqui exemplo na vida do pastor Zé, do Theo, de tantos outros irmãos aqui do nosso meio. Eles não são meu pai, mas são exemplos para mim. Seja um exemplo na sua casa, na sua família, para as pessoas que você tem a oportunidade de influenciar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse culto tão gostoso, pelos louvores. Obrigado porque esse é um Deus generoso. Tu és um Deus que nos ama de maneira incondicional. Nós oramos agora pelos pedidos também aqui do YouTube, Pai. Quantas pessoas aqui necessitadas. Nós oramos por cada uma delas. Oramos para que o Senhor visite agora nas suas lutas, nas suas enfermidades, nos seus problemas, e que o Senhor traga resposta à oração que se pede aqui também, Pai. Aos irmãos que estão aqui presentes, irmãs, cada família, abençoa essa noite. Que o Senhor complete a tua boa obra em cada uma das nossas vidas. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Aos pais que visitaram aí o Rodrigo, o Márcio e tantos outros aí. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.